O mundo mudou para sempre em 1939. A guerra eclodiu pela Europa, mas esta guerra foi diferente. Pela primeira vez, os céus se tornaram um campo de batalha. As aeronaves desempenharam um papel crucial. Elas moldaram o curso da Segunda Guerra Mundial. A importância do poder aéreo ficou clara desde o início. A Luftwaffe da Alemanha liderou o ataque. Eles apoiaram tropas terrestres com um efeito devastador. As forças aliadas lutaram para alcançá-los. A corrida pela superioridade aérea havia começado. O combate aéreo evoluiu rapidamente durante a guerra. Os combates aéreos tornaram-se comuns. Pilotos engajados em duelos aéreos mortais. As apostas eram altas. O controle dos céus significava o controle do campo de batalha. Bombardeiros também desempenharam um papel fundamental. Eles poderiam atingir profundamente o território inimigo. Cidades tornaram-se alvos. A natureza da guerra havia mudado. Civis estavam agora na linha de frente. O avião havia revolucionado o combate. Blitzkrieg era uma nova forma de guerra. Baseava-se fortemente no poder aéreo. As forças alemãs usaram-na com efeito devastador. Eles conquistaram grande parte da Europa em meros meses. O conceito era simples, mas eficaz. Aeronaves atacariam primeiro. Eles iriam destruir as defesas aéreas inimigas. Então eles atacariam alvos terrestres. Isso abriu caminho para rápidos avanços de tanques. O inimigo ficou desorganizado e sobrecarregado. A Polônia foi a primeira vítima da Blitzkrieg. O país caiu em pouco mais de um mês. A França logo em seguida. O mundo assistiu em choque. As defesas tradicionais pareciam inúteis contra essa nova ameaça. O sucesso da Blitzkrieg mudou o pensamento militar. O poder aéreo era agora visto como essencial. As nações correram para construir suas forças aéreas. A corrida pela supremacia aérea havia começado para valer. Em 1940, a Grã-Bretanha estava sozinha contra a Alemanha nazista. Hitler lançou um ataque aéreo massivo. Seu objetivo era esmagar a resistência britânica. O destino da Europa estava em jogo. A Luftwaffe atacou dia e noite. Eles miraram em aeródromos e estações de radar. Cidades britânicas foram bombardeadas implacavelmente. Mas a Força Aérea Real lutou bravamente. Cada piloto sabia o que estava em jogo. A batalha durou meses. Os pilotos britânicos estavam em menor número, mas eles tinham vantagens. O radar deu-lhes alerta prévio e eles estavam lutando em território nacional. Pilotos abatidos podiam retornar rapidamente à luta. No final, a Grã-Bretanha prevaleceu. A Luftwaffe sofreu pesadas perdas. Hitler foi forçado a abandonar seus planos de invasão. Foi a primeira grande derrota da Alemanha e provou que o poder aéreo sozinho não poderia vencer a guerra. À medida que a guerra avançava, o bombardeio tornou-se uma estratégia fundamental. Ambos os lados acreditavam que isso poderia quebrar o moral do inimigo. Eles tinham como alvo centros industriais e cidades. A escala de destruição foi sem precedentes. Os britânicos iniciaram bombardeios noturnos contra a Alemanha. As forças americanas juntaram-se aos ataques diurnos. Seu objetivo era destruir a indústria alemã, mas a precisão era um problema. Muitas bombas erraram seus alvos. Os alemães retaliaram com suas próprias campanhas de bombardeio. Londres suportou o Blitz. Outras cidades britânicas foram duramente atingidas, mas os ataques não conseguiram quebrar a determinação britânica. Em vez disso, eles a fortaleceram. O bombardeio estratégico atingiu seu pico em 1945. As forças aéreas aliadas lançaram ataques massivos. Cidades alemãs foram reduzidas a escombros. As implicações morais foram debatidas, mas o impacto militar foi claro. A capacidade da Alemanha de guerrear foi severamente prejudicada. Seção 5. Avanços tecnológicos na aviação. A guerra estimulou o rápido progresso tecnológico. O design de aeronaves evoluiu rapidamente. As capacidades de velocidade e altitude aumentaram drasticamente. Novas armas e sistemas foram desenvolvidos. Os motores a jato foram um grande avanço.
A Alemanha apresentou o caça a jato Mi-262. Era muito mais rápido do que os aviões movidos a hélice, mas chegou tarde demais para mudar o resultado da guerra. O radar desempenhou um papel crucial. Permitiu a detecção precoce de aeronaves inimigas. A luta noturna tornou-se mais eficaz. Os bombardeiros podiam navegar com mais precisão. A tecnologia revolucionou a guerra aérea. Outros avanços incluíram cabines pressurizadas e armas aprimoradas. Os tanques descartáveis aumentaram o alcance do caça. As miras de bombardeio tornaram-se mais precisas. Cada inovação mudou a natureza do combate aéreo. Os céus se tornaram um campo de batalha cada vez mais mortal. Seção 6. Porta-aviões, aeródromos, móveis no mar. Os porta-aviões mudaram a guerra naval para sempre. Eles trouxeram poder aéreo para os mares. As batalhas agora podiam ser travadas além do horizonte. O porta-aviões tornou-se o novo navio capital. A Guerra do Pacífico mostrou sua importância. Aeronaves baseadas em porta-aviões dominaram os combates navais. Eles podiam atacar navios inimigos a grandes distâncias. Bombardeiros terrestres lutavam para igualar sua flexibilidade. Os porta-aviões não eram invulneráveis. Eles se tornaram alvos principais, mas seu impacto foi inegável. Eles permitiram campanhas de salto de ilha em ilha. Bases remotas podem ser atacadas e neutralizadas. O vasto Pacífico tornou-se um campo de batalha. No final da guerra, a Marinha dos Estados tinha uma força de porta-aviões formidável. Projetava poder em todo o mundo. Os porta-aviões provaram seu valor. Eles permaneceriam centrais para a estratégia naval nas décadas seguintes. Seção 7. A ofensiva de bombardeio se intensifica. À medida que a guerra se aproximava do fim, os bombardeios se intensificaram. As forças aéreas aliadas ganharam superioridade completa. As cidades alemãs enfrentaram ataques 24 horas por dia. A destruição estava em uma escala inimaginável. Dresden tornou-se um símbolo da campanha de bombardeio. A cidade foi praticamente destruída. Dezenas de milhares morreram. A necessidade militar foi debatida. Mas o impacto psicológico foi claro. O Japão também enfrentou ataques aéreos devastadores. B-29 superfortalezas bombardearam de alta altitude. Então as táticas mudaram. Ataques noturnos de baixo nível com incendiários foram lançados. Tóquio queimou. Outras cidades seguiram. As campanhas de bombardeio foram controversas. As baixas civis foram enormes. Mas eles tiveram um impacto significativo. A produção de guerra alemã e japonesa foi prejudicada. A vontade de lutar foi severamente testada. Seção 8. Ataques nucleares e o fim da guerra. Em agosto de 1945, o poder aéreo atingiu seu auge terrível. 2 bombas atômicas foram lançadas sobre o Japão. Hiroshima e Nagasaki foram devastadas. O mundo entrou na era nuclear. A decisão de usar armas nucleares foi controversa, mas seu impacto foi inegável. O Japão se rendeu em poucos dias. A guerra mais longa e mortal da história havia terminado. Os ataques nucleares demonstraram o potencial máximo do poder aéreo. Eles mostraram que cidades inteiras podem ser destruídas em um instante. A natureza da guerra havia mudado para sempre. Enquanto o mundo refletia sobre a guerra, o papel do poder aéreo era claro. Tinha sido crucial para a vitória, mas também trouxe destruição sem precedentes. As lições aprendidas moldariam o pensamento militar por gerações.